Olá, meu nome é Jonatas e essa é minha esposa, Késia. Olá, meu nome é Kézia Soares e hoje eu vou falar um pouquinho de como foi viver o AVC dentro da minha casa. Foi uma situação muito difícil ver o Jonatas ali na UTI. Ele entrou na UTI no dia 16 de 12 de 2025 e eu e meu filho que estava presente. Como ele falou no vídeo anterior, eu tinha ido numa consulta porque eu estava grávida e havia torcido meu pé e não sarava. E aí ele caiu com a convulsão na frente do hospital, que ele teria que ser atendido. A convulsão é algo que deixa a gente extremamente nervoso, porque a pessoa fica ali convulsionando naquela situação e entra rapidamente na urgência, na emergência. E foi algo muito difícil para mim e para o Pedrinho, porque nós ficamos ali próximo a ele, aguardando tudo aquilo. Os médicos vieram conversar comigo, porque eu estava gestante de 11 semanas, para que eu me acalmasse e que eu comunicasse à família. E aqui em Balneário só mora nós três, né, amor? E aí eu liguei, a família até não entendeu muito a situação urgente que a gente estava ali vivendo, né? Porque quem presenciou ali inicialmente fui eu, e eles falaram que viriam, graças a Deus, né? E o pessoal do financeiro me chamou para conversar, que foi um ponto muito difícil também. A gente, apesar de ter convênio, o convênio estava na carência, e ali eles me atualizavam financeiramente a cada 2 dias. O AVC, quando ele chega na nossa casa, a gente não consegue entender como a realidade é difícil, como as coisas mudam. Então, eu pegava a minha Bíblia todos os dias, fazia um coque e ia ver o meu esposo. E ali eu via ele imóvel, sem falar, sem se mexer, entubado, em coma induzido. E todos os dias os médicos falavam para mim e para minha sogra que ia junto comigo que seriam longos dias. Eu sofri uma longa dor emocional. Chorava todos os dias, eu orava todos os dias e eu pedia para Deus que ali a minha fé trouxesse a sustentação para dentro do meu lar, porque eu estava vendo tudo isso com o meu filho de 2 anos e meio, que chamava o papai quase todas as noites. Quando ele ia até a frente do hospital, ele olhava e gritava: papai, papai. Então ele sabia que o pai estava lá, mas não sabia pelo que o pai estava passando. Nós somos uma família de muita fé, né, amor? Muita oração. E dentro de mim, no início, eu tinha muita força, porque eu falava assim: Deus é o dono da nossa vida, Ele nos deu todas as coisas. E se Ele permitiu que assim o inimigo tocasse em nossas vidas dessa forma, eu creio que assim como Ele fez na vida de Jó, Ele não vai deixar tocar na vida do meu esposo. Vamos ter áreas afetadas, mas eu creio que Deus não vai permitir que o inimigo toque na vida dele. Quando você tem AVC, né, a família, né, começa a refletir o que aconteceu, por quê, o que nós fizemos para que isso aconteça, como se fosse assim uma punição, né, um castigo. Então eu me perguntei muitas coisas, mas nós estávamos ali sendo fiel a Deus. Ele teve esse AVC e ele não fumava, ele não bebia, fazia atividade física. Então a gente se questionava muito qual foi o motivo de tudo isso. Apesar de estar estressado nos últimos dias, né? Por conta do trabalho. Trabalhava bastante, né, amor? Eu falava, meu Deus, por que que tudo isso aconteceu e para quê, principalmente, né? Nesse início eu não falava o porquê, eu falava o para que tudo isso aconteceu. O porquê ele começa a vir depois, conforme você vai vivendo a luta. E todos os dias a gente ia para a UTI e orávamos, eu cantava para ele enquanto ele estava em coma. E eu pedia para que Deus agisse. E em um dia a gente estava ouvindo aqui em casa com a família que já estava aqui de São Paulo dando apoio, o pastor, e o pastor revelou o nome dele inteiro, a data de nascimento, revelou o meu nome, que é um nome difícil de falar, de pronunciar, e ele falou que Deus estava rasgando o atestado de óbito do Jonatas. Então a gente se apegou muito à nossa fé e o que Deus faria depois disso. Foram momentos muito difíceis. Quando ele foi para o quarto, ele ainda não falava. E ele continuou daquela forma de não falar, imóvel, e conforme colocavam ele, ele ficava. Ele não tinha sustentação no tronco. Com tudo isso, eu ainda estava gestante e eu fui fazer ali uma ultrassom.
E quando eu fiz a ultrassom, a médica me informou que o bebê já não estava no meu ventre. E eu tive que ir para uma raspagem. Minha sogra me acompanhou nessa situação, nós fomos para a raspagem e eu também fiquei ali internada para que fizesse esse procedimento. Naquele momento, eu não senti uma grande tristeza, porque eu entendi que aquela gravidez foi um propósito para que ele tivesse feito aquele convênio. Mas, internamente, todas as pessoas que estão ali no processo sofrem, porém a esposa, ela tem um sofrimento a mais. Ela sabe que ela precisa do esposo para tudo. Meu esposo sempre foi um homem com presença, né, amor? Sempre foi um homem que estava ali para tudo, ativo, com presença masculina. Então eu me vi, esse foi um ponto assim muito difícil para mim. Eu me vi tendo que resolver tudo sozinha. Eu tinha que ir em consulta, eu tinha que falar com os médicos, eu tinha que comprar o remédio, eu tinha que fazer, dar o banho, eu tinha que fazer toda a questão ali pessoal dele, e tudo isso com o meu filho de 2 anos, então eu tinha que cuidar dele também. Apesar de a gente ter um apoio ali por um determinado momento, as pessoas têm que retomar a sua vida, e eu fiquei com essa carga, né, de ter que resolver tudo, de fazer tudo. Então, eu pedi para Deus que me sustentasse. E um ponto crucial do AVC é que é uma vitória por dia, né, amor? Então, quando ele saiu da cadeira e eu falei, vamos tomar um banho em pé, e ele conseguiu, com o meu auxílio, tomar o banho, foi uma vitória. Já conseguiu tomar banho. Quando ele conseguiu começar a pegar alguns remédios para tomar conforme eu orientava ali junto com ele sempre para tomar sozinho, já foi outra vitória. Quando ele voltou a caminhar, já foi outra vitória. Então, o AVC, ele dá a impressão que a sua vida acabou, mas existe vida após o AVC, né? Existe uma vitória por dia. Quando ele saiu do hospital, estava chovendo bastante. Eu lembro que eu olhei na janela de madrugada e falei assim: ele vai sair hoje. Porque no nosso casamento choveu muito e a chuva nos acompanha, né? E aí eu falei assim: hoje ele vai sair do hospital. E ele saiu do hospital no dia 10/1. E ele chegou em casa, continuou sem falar, e a gente conversava com ele, o tempo todo a família insistindo, e ele começou a ter os avanços em casa, fazendo fisioterapia conosco. A dele ajudou bastante nessa situação, né? Na locomoção, a irmã dele também auxiliava muito, e ele voltou a se mexer com fisioterapia nossa, através dos vídeos que a gente assistia, tudo. E depois a gente foi procurar um profissional, né? Mais uma vez por conta da carência. Então, apesar de tudo isso, a gente tentou muitas coisas, né? A gente teve a área financeira afetada, a saúde principalmente, a área espiritual, porque vem um abatimento muito grande, você tem que pedir força todos os dias. E tudo isso são fases. Não acabou ainda, mas hoje nós podemos falar que o Jonatas é um milagre. Você é um milagre, né, amor? Você tem alguma coisa para falar para o pessoal que precisa de força hoje? Compartilha com quem também está passando por isso e, e é uma vitória todos os dias, né? Cada dia. Sim. Então eu tô ainda, eu fiquei com poucas sequelas, ó. O lado esquerdo que foi mais afetado. Nós estamos ainda orando para que Deus faça um milagre nessa mão. Ela se mexe e tudo, mas não é funcionar, então eu não consigo pegar nada, assim. Por enquanto ainda não é funcional, mas nós cremos em Deus que a mão vai voltar, a fisioterapia continua e o apoio, né, da família longe e aqui o apoio mais perto meu e do filho. Então, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se você sabe de alguém que está precisando de força em alguma área da vida, se vai ajudar, compartilhe esse vídeo, porque é uma vitória por dia. Eu espero que você tenha gostado, curte, compartilha, comenta, aí coloca aí nos comentários uma vitória por dia e até o próximo vídeo. Tchau.